Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês aí a respeito de projeto de pesquisa, né? Vocês que estão desenvolvendo projeto de pesquisa, eu também estou desenvolvendo um projeto de pesquisa agora no mestrado. E hoje eu vou trabalhar aqui, vou falar com vocês a respeito de uma introdução e um foco, né, em estudos qualitativos. Então, para isso, estou fazendo uso do livro do Creswell que chama Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa, escolhendo entre 5 abordagens. Pois bem, esse capítulo 6 do livro, ele aborda alguns aspectos que vão da apresentação do problema, apresentação do propósito e, por fim, as perguntas de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho e resumidamente a respeito de cada uma dessas etapas, tá bom? Então vamos lá. É imprescindível que, para que vocês, no momento da construção do projeto de pesquisa de vocês, possam construir uma boa introdução, que vocês levem em consideração 5 elementos básicos, conforme o autor coloca. E esses 5 elementos são, primeiro, indicar um tópico. Então, é necessário que, no momento da construção, vocês possam indicar esse tópico, começando com frases ou mesmo um parágrafo que desperte o interesse do leitor e que aborde um tópico ou tema geral de estudo que vocês estão pensando em desenvolver. E a partir daí, vocês vão entrar, então, no problema de pesquisa, de fato, tá? E aí, o que é esse problema de pesquisa? Porque, às vezes, a gente acaba tendo uma barreira, né? Levantando barreiras. Mas nada mais é esse problema de pesquisa do que você buscar discutir e apresentar a justificativa aí, ou a necessidade do estudo de um tema em particular. Então, como exemplo, desmatamento da Amazônia é um tema que vocês estariam desenvolvendo dentro dessa temática, tá? Um outro ponto aí que vocês também precisam seguir para o desenvolvimento, claro, dessa boa introdução é que se busque uma literatura sobre o tema que vocês estão desenvolvendo. Então é o seguinte, quando eu falo para vocês que vocês precisam buscar a literatura sobre o problema, que fale sobre o problema, eu estou falando então para que vocês possam resumir brevemente todas aquelas evidências recentes e que a literatura acadêmica abordou em tempos recentes. Isso vai facilitar e vai ajudar você a entender melhor o seu problema. Vai fazer você conseguir entender de que modo você vai construir e, mais ainda, vai fazer você identificar algumas possíveis lacunas no desenvolvimento dessa literatura, que é o próximo ponto que vocês devem ficar atentos. Essas lacunas que eu estou falando aqui para vocês, elas serão encontradas a partir do momento em que vocês começam a fazer a busca por essa literatura, né? Então vocês vão conseguir identificar as literaturas que falam sobre o assunto, que falam sobre o tema, e se de algum modo for um pouco escasso, vocês provavelmente vão encontrar literaturas que falam coisas próximas do tema que vocês estão buscando pesquisar. Então, retomando, em relação às lacunas que foram encontradas aí nessa busca, né, algo que faltou, vocês vão poder indicar, né, em que aspectos a literatura ou as discussões atuais estão com alguma deficiência, são deficientes para a compreensão do problema que foi criado aí por vocês, ou do problema que vocês estão buscando desenvolver. E por fim, pessoal, um outro ponto, e não menos importante, é que a gente consiga entender qual é o público beneficiado e que isso esteja posto nessa sua introdução, para que vocês de fato tenham uma boa introdução de um trabalho de pesquisa qualitativa. Então, quando eu falo em
o público a ser beneficiado nada mais é do que vocês discutirem, certo? Como é que esse público envolvido, eles vão tirar proveito do estudo que está sendo feito, do estudo que está sendo trabalhado por você, tá bom? Então fiquem atentos a esses 5 pontos que são importantíssimos para uma boa introdução, para que vocês possam criar uma boa introdução aí. Indicar um tópico, entender ali e desenvolver qual é o problema de pesquisa. Após, identificar a literatura sobre o problema, as lacunas encontradas nessa literatura e o público a ser beneficiado. Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Prestem atenção que, nesse momento em que vocês identificaram lá as lacunas as lacunas da literatura que vocês, né, de certo modo encontraram, ou melhor, não encontraram, e por isso surgiram essas lacunas, você, enquanto autor, pode inserir aí informações específicas relacionadas à sua abordagem e, com isso, fazer o uso aí de scripts para construir o propósito de pesquisa. Então, vejam que, no momento em que vocês estão trabalhando em cima das lacunas que foram encontradas e desenvolvidas, é que você, enquanto autor, pode inserir informações específicas relacionadas a essa abordagem. E a partir daí, com o uso de script, construir o propósito da sua pesquisa. Percebam que, para construir o propósito da pesquisa de vocês precisam incluir o tipo de abordagem qualitativa que está sendo utilizada, certo? E aí, quando eu falo em abordagem qualitativa, pode ser um estudo fenomenológico, pode ser uma teoria fundamentada, pode ser um estudo etnográfico, pode ser um estudo de caso, a cargo do que o problema de vocês estão pedindo e do direcionamento que foi dado ao estudo de vocês, tá bom? Para isso, é necessário que sejam confeccionadas aí as perguntas de pesquisa, certo? Então, para essas perguntas de pesquisa, pessoal, dentro de um estudo qualitativo, percebam que essas perguntas precisam ser abertas, elas precisam estar em desenvolvimento, porque no decorrer do trabalho você pode talvez alterar uma delas, né? E não são direcionadas, tá bom? Então faça o seguinte, deem preferência para iniciar as palavras como o que ou como, ao invés de porquê, para esse tipo de estudo. Ok? Então, deem preferência para iniciar as palavras como o que ou como, ao invés do porquê. E aí você segue para as subperguntas. O que é isso? Essas subperguntas, o que são, né? Percebam que elas podem ir de um número que variam de 5 a 7, a depender aí de como vocês estão desenvolvendo o trabalho de vocês. E elas têm como atributo especificar mais a pergunta central em algumas áreas de investigação que vocês vão direcionar o trabalho de vocês. Ok? Então percebam que elas podem variar, não tem um número fixo, como põe e como coloca aí o autor Creswell. Então, para hoje, pessoal, eu fico aí e nos próximos vídeos eu vou abordar outros temas relacionados à pesquisa qualitativa. E joinha se vocês gostarem, tá? Um abraço, tchau, tchau.